Olá, turma aí, boa aí do Técnico 1. Vamos continuar a nossa aula. Hoje, nossa terceira aula, né? O tema da nossa aula hoje vai ser movimento melódico. Depois nós vamos estudar sobre movimentos harmônicos, tá? Mas hoje nós vamos estudar sobre movimento melódico, ou seja, vamos trabalhar mais com melodia, né? Que esse movimento melódico é para a gente ter a ideia de composição de melodias escolares, certo? E que não tem assim tanta exigência, né? São mais simples, porém existem algumas regrinhas que a gente tem que seguir. Muito bem, então vamos lá. Definição. O que é um movimento melódico? É um movimento de passagem de um som a outro, certo? De Dó para Ré, de Dó para Mi, de Ré para Fá, tal. Então, de Fá para uma nona, né, e etc. Então, é o movimento de um som a outro, né? A movimentação aí é a passagem de um som a outro, tá? Então, isso que nós chamamos de movimento melódico. Ele pode ser, esse movimento melódico pode ser vocal, ou seja, pode ser para vozes, né? Ou instrumental. Por exemplo, você pode fazer uma melodia escolar para vozes ou pode fazer uma melodia escolar para instrumento, certo? Aí você vai escolher instrumento de corda, instrumento de sopro, né? Cordas beliscadas, que no caso é o violão, tá? Então, a opção vai ser do compositor, certo? Então, essa melodia, esse movimento melódico, né, pode ser vocal ou instrumental. Agora, quais são os intervalos permitidos nesse movimento melódico para peças escolares, ou seja, para melodias escolares, né? Quais são aí os intervalos permitidos? Vamos lá? Na apostila de vocês está na ordem, tá? Então eu não vou fugir a essa ordem. Os semitons cromáticos são os intervalos permitidos, semitons cromáticos. O que é um semitom cromático? É quando eu saio de Dó para Dó sustenido. É um semitom cromático. Tá? Existem o semitom cromático e o semitom diatônico. Certo? O semitom cromático envolve nomes iguais e alturas diferentes. Tá? Então, os semitons cromáticos, de Dó para Dó sustenido, de Ré para Ré sustenido, e etc. Tá certo? Semitons cromáticos, segundas maiores e menores, são os outros intervalos permitidos, as terças maiores e menores, quartas e quintas justas, sextas maiores e menores e oitavas justas. Tá? Você observou aí que as sétimas não apareceram, certo? Então, os intervalos permitidos são esses. Intervalos cromáticos, segundas maiores e menores, terças maiores e menores, quartas e quintas justas, sextas maiores e menores e oitavas justas. Para os intervalos de sétima maior, na verdade eles não são permitidos, mas eles podem ser usados com algumas restrições, tá? Então, é permitido, entretanto, quando a primeira nota for a última de uma frase e a segunda nota for a primeira da frase seguinte, certo? Eu vou ter que dar um exemplo disso aqui, eu vou usar o exemplo que está aqui na apostila, tá? Para vocês realmente ficarem a par disso aí, né? Então, o acorde os intervalos de sétima, tanto maiores quanto menores, né, só podem ser usados com algumas restrições. Então, Então, aqui é permitido quando a primeira nota do intervalo de sétima maior, né, for a última de uma frase e a segunda nota for a primeira da frase seguinte, certo?
Então, vamos lá, aqui é o exemplo que ela dá. Deixa eu puxar aqui o quadro. Muito bem. Então, eu vou fazer aqui uma pausa. Nessa aula nós não vamos ter muito exemplo prático, tá? É mais teoria mesmo. Esse aqui vai ser o único exemplo prático que a gente vai ter. Muito bem. Então eu vou colocar aqui o que ela falou. Aí, si, dó, lá. Si, dó, lá. Aí, deixa eu ver. É um ternário, né? Tá, compasso ternário. Aí vem sol. Tá. Dó, si, dó, lá, sol. Aqui. Sol. Aí vem bem aqui. Esse aqui é o intervalo de sétima. Tá? Oh, é ré. Desculpe. Tá no sétima é ré. Bom, então vejam bem, aqui é a última nota da primeira frase, certo? Esse ré é a última nota da primeira frase. Então a regra diz assim, ó, só é permitido quando a primeira nota do intervalo for a última de uma frase. Essa daqui é a última. E essa aqui é a primeira nota do intervalo de sétima, certo? Então, só é permitido quando a última nota, ou então, quando a primeira nota do intervalo de sétima for a última da frase. Tá? Ou da primeira frase, né? Deixa eu ver aqui. Última de uma frase. E a segunda nota for a primeira da frase seguinte. Tá? Então, a segunda nota desse intervalo de sétima, que vai ser um Fá. Né? É a terça, né? desse intervalo de sétima, tá? O Fá é uma terça desse intervalo de sétima. Fá, aí Ré, Sol, Ré, Ré, Sol, Ré, e continua, né? Tá? Então tá aqui, ó. Essa aqui e essas notas são do intervalo de sétima. Deixa eu ver, sétima menor. Sétima menor ou maior, porque a gente vai ver isso no decurso do discurso musical. Tá? Então, quando a primeira nota do intervalo de sétima for a última de uma frase, e a segunda nota desse intervalo de sétima, no caso aqui o Fá, que é a segunda nota, é a terça desse intervalo, for a primeira nota da frase seguinte, aí sim, nesse caso, eu posso usar um intervalo de sétima. Tá? Fora isso, a gente não vai poder usar. Muito bem. Então, só nesses casos que a gente vai poder usar o intervalo de sétima. Tá? Nesses casos aí superiores. Agora, vamos lá. O intervalo diminuto
ou os intervalos diminutos, serão permitidos quando fizerem movimento descendente sobre uma nota que peça continuidade da melodia, que não dê ideia de repouso, certo? Mas que dê ideia de continuidade, ou seja, vem de um acorde consonante para um acorde dissonante, em outras palavras, né? Então, os intervalos diminutos só serão permitidos quando fizerem movimento descendente sobre uma nota que peça continuidade da melodia, né? Então, aqui nós temos o exemplo, ó. Vamos colocar aqui o exemplo, deixa eu ver se dá para vocês verem aí. Melhorar isso aqui. Nós temos o exemplo. Muito bem, então vamos lá ao exemplo, tá? Uma quarta diminuta. De Dó para Sol sustenido tem uma quarta diminuta. Aí, ele vai resolver aqui, ó, nessa nota lá. Resolve aqui, certo? Então, é do sétimo grau, do sétimo para o primeiro grau. Do sétimo para o primeiro grau, tá? Então, resolve numa nota que vai pedir o quê? Continuidade, né? Então, vamos lá, se pede continuidade, vamos continuar, certo? É isso, ó. Certo? Então, outro exemplo aqui. Aqui o primeiro grau. Outro exemplo aqui. Sol sustenido. Que vem desse Dó, já vem para Sol sustenido aqui. Sol sustenido, aí Si, e Lá. Olha só, aqui ele resolveu, tá, essa nota aqui, esse Si, ele está pedindo, essa nota está pedindo continuidade. Aqui dá uma ideia de repouso. É pouco, mas é um repouso aí de 2 tempos, né? Então, mas essa nota aqui, ela está pedindo continuidade. Então, um acorde diminuto, ele só vai poder ser usado se ele resolver numa nota, aqui ele resolveu no Lá. Esse Lá está pedindo repouso. Então é uma má resolução, certo? Nesse caso aqui, ele não poderia ser usado. Mas aqui sim, porque essa nota que faz esse triângulo aqui, ó, o Sol sustenido vai para o Si e do Si já desce para o Lá. Então isso significa que essa nota aqui pede continuidade melódica, tá? Então nesse caso você vai poder usar um acorde diminuto. Só nesse caso aí, né? Então, desses intervalos, os mais usados são os de quarta e quinta diminuta, certo? Então, desses intervalos aí permitidos, ou seja, que vão resolver em uma nota que pede continuidade melódica, desses aí os mais usados são a quarta e a quinta diminuta. Fazendo um movimento descendente, está aqui, ó, subiu, mas aqui desceu, movimento descendente. Fazendo um movimento descendente sobre uma nota sem repouso, isto é, sobre uma nota
que peça continuidade da melodia. Aqui, ó. Tá? Pediu continuidade aí da melodia, né? Esse si pede continuidade da melodia, né? Então não estaciona nele, ele pede continuidade. Então, desses intervalos, aliás, desculpe aqui, desses intervalos, movimento descendente sobre a sensível. Exatamente, fazendo o movimento descendente sobre a sensível, né? Tá? Que é o sétimo grau, tá aqui, né? Sensível. Sétimo grau de Lá menor, que é o Sol sustenido, certo? Muito bem. Sobre a sensível, tá? E aqui nós temos outros exemplos aí, lá vocês podem olhar. Vamos lá, vamos dar prosseguimento aí. Agora vamos falar sobre os intervalos aumentados, tá? Os intervalos aumentados, só é permitido o intervalo de segunda aumentada, que se encontra do sexto para o sétimo grau, certo? Intervalo de segunda aumentada, que se encontra do sexto para o sétimo grau. Do modo menor, né? Do sexto para o sétimo grau do modo menor, ou seja, de Fá para Sol sustenido, com resolução idêntica a essa que acabamos de citar, ou seja, com resolução em nota que dá a ideia de continuidade melódica, certo? Então, o único intervalo permitido, intervalo aumentado permitido é o de segunda aumentada, tá? E esse intervalo de segunda aumentada, ele acontece dos graus 6 ao grau 7 de um acorde menor, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Isso, de um acorde menor, só para confirmar aí, né? Pra vocês não terem dúvida, tá? Então, olha só, vamos lá então. Então, vamos colocar aqui esses graus. Estamos chegando aí ao final da aula, deixa eu ver. Tá. Fazer nessa aqui em cima vai ficar mais legível para vocês, olha só. Então, aqui, vamos dar mais esse exemplo. Acorde de segunda aumentada, é o único que pode ser usado. E ele vai acontecer, ó, segunda aumentada. E ele vai acontecer de onde? Do sexto para o sétimo grau de um acorde menor, do modo menor. Então, eu já tinha até citado, de Fá para Sol sustenido. E aí que vai resolver na tônica, Lá, né? Mas aqui dá um pouquinho de ideia de repouso, certo? Vamos continuar. De Fá, agora sim, de Fá para Sol sustenido, que vai resolver mesmo, como se resolve também um acorde diminuto, tá? Si e Lá. Pronto. Então, resolve da forma como resolve no acorde diminuto, esse acorde de segunda aumentada, certo? Então, aqui, ó, de Sol para Si, aí ele pede continuidade melódica, certo? Vai morrer aí em Lá, tá? Aqui não, aqui pediu repouso, né? Pediu repouso. Essa cadência aí está pedindo repouso, certo? Uma cadência aí suspensiva, né? Aqui eu tenho uma cadência suspensiva, tá? E aqui eu tenho uma cadência conclusiva, né? Muito bem. Então, ele vai resolver sobre uma nota que pede continuidade melódica, a exemplo do acorde diminuto. Então, em outras palavras,
o acorde diminuto acaba resolvendo na mesma regra do acorde de quinta e de quarta diminuta, certo? Muito bem. Então é isso aí, vocês vão fazer o exercício observando isso, tá? Observando essas regrinhas aí que a gente citou. Então os exercícios estão aqui. Marcar com X os movimentos melódicos não permitidos. Você vai ver quais são os movimentos melódicos não permitidos. Segundo, compor melodia empregando os tons e o número de compassos pedidos. Usar somente os intervalos permitidos. E observar as regras de fraseologia estudadas na unidade anterior. Certo? Então, Dó maior, 8 compassos. Vão compor 8 compassos em Dó maior, tá? Em Dó maior. Lá menor, 8 compassos. Ré maior, 6 compassos. E Ré menor, 12 compassos. Ok? Então façam esse exercício. Procurem compor aí, observando essas observações, essas regras que nós vimos aqui, para compor melodias escolares. Tá certo? Então, espero que vocês possam fazer os exercícios, né? Qualquer dúvida, leiam mais a apostila, escutem mais a aula, tá bom? E assim vocês vão compor essas melodias aí tranquilo, observando o que está sendo pedido aí nos exercícios, tá certo? Então é isso aí. Boa semana para vocês, né? Bom restante de semana aí para vocês. E nos vemos na próxima aula. Bye, bye.